Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Vitória e hoje eu vou falar para vocês sobre período composto por subordinação. Bora lá? Mas afinal, o que é período composto por subordinação? O período composto por subordinação, ele é um período que, diferente do processo de coordenação, ele contém uma ou mais orações que desempenham função sintática em outra oração. As orações subordinadas desempenham funções de substantivos, advérbios e adjetivos. Aqui no exemplo, todos querem que você tenha sucesso profissional. Todos é o sujeito. Querem é verbo transitivo e direto. Que você tenha sucesso profissional é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Nossa, que nome extenso! Então, bora lá aprender o que é isso? Orações subordinadas substantivas. O que é? Lá no exemplo, todos querem que você tenha sucesso profissional. O verbo querer é transitivo e direto e o elemento que está funcionando com o seu complemento é uma oração. Chama, portanto, primeira oração de oração principal. Já a segunda, como está em uma situação de subordinação, é oração subordinada. Além disso, essa oração subordinada exerce em relação à principal função sintática típica. Em um substantivo, ela classifica, portanto, uma oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantiva recebem diferentes classificações a depender da função que exerce a relação principal. Função sintática desempenhada para a oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantiva, elas recebem diferentes classificações, mas dependem da função que exerce a relação à principal oração. Bom, aqui nós temos as funções. E o sujeito, ela vai ser subjetiva. O objeto direto vai ser objetiva direta. Objeto indireto vai ser objetiva indireta. Complemento nominal vai ser completiva nominal. Predicativo vai ser predicativa. Aposto vai ser apositiva. Agora foi. Agora vamos falar sobre os tipos de orações subordinadas que tem. As orações subordinadas, elas têm orações subordinadas substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Bora lá ver as orações subordinadas substantiva subjetiva. A oração subordinada substantiva subjetiva é um tipo de oração que exerce a função de sujeita da oração principal. Ao observar a ocorrência quando a oração principal é formada por um dos termos a seguir. Eita, foi horrível isso aqui. Pode observar essa ocorrência quando a oração principal é formada por um dos exemplos a seguir. Verbo na voz passiva analítica. Exemplo. Foi combinado que Maria participaria da interclasse. Foi combinado é a oração principal, que é conjunção integrante. Maria participaria do interclasse é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Verbo na voz passiva sintética. Exemplo. Sabe-se que Maria e Carlos eram felizes. Sabe-se é a oração principal. Que, conjunção integrante. Maria e Carlos eram felizes é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Um exemplo. É importante que as alunas fiquem juntas. É o verbo de ligação. Importante é o predicativo do sujeito. É importante é a oração principal, que é a conjunção integrante. As alunas
fiquem juntas é oração subordinada substantiva subjetiva. Verbo intransitivo na terceira pessoa do singular. Convém que os alunos se ajudem. Convém é a oração principal, que é a conjunção integrante. Os alunos se ajudem, que os alunos se ajudem, é a oração subordinada substantiva subjetiva. Agora vamos lá para a próxima. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Esse tipo de oração exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Em geral, é introduzida por conjunção integrante, que ou se, ou por vocábulos como pronomes quem, onde e como. Joana aguardou que o irmão voltasse. Joana aguardou é a oração principal. Que o irmão voltasse é a oração subordinada substantiva objetiva e que é a conjunção integrante. A sala anunciou quem estará nos jogos. A sala anunciou é a oração principal. Quem é o pronome. Quem participará do festival é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ninguém sabe como o acidente aconteceu. Ninguém sabe é a oração principal. Como o acidente aconteceu é a oração subordinada substantiva objetiva direta. E como é o pronome. Oração subordinadas substantiva objetiva indireta. É um tipo de oração. Esse tipo de oração exerce a função de objeto indireto do verbo transitivo indireto ou do verbo transitivo direto ou indireto da oração principal. Lembre-o que sairemos mais cedo. Lembre-o é a oração principal. De que sairemos mais cedo é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. De e que é a preposição e que é a conjunção. Resumindo tudo, voltando para o período composto por subordinação, a conclusão de tudo isso é que o período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma das outras, para que façam sentido. É o contrário que acontece com o período composto por coordenação, em que as orações impedem em termos sintáticos. Obrigado por assistir até aqui. Não se inscreve de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!